Cid, como é que tá? Boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Cid. Seja Bom, bem-vindo. senti falta aí de bater papo com vocês nas Nós semanas também. passadas, Nós também. mas eu trouxe um assunto interessante, importante para a gente, né, discutir hoje. É o novo decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Porque uma coisa é você ligar no saque e eu ligar, ter a condição de conversar normalmente com as pessoas que estão do outro lado, só que todo cidadão tem que ter o direito de estabelecer exatamente o mesmo processo. Isso vai acontecer, Cid, a partir de agora? Pelo menos o decreto existe, ainda não está valendo, mas é um avanço, né? Bom, a questão do consumidor é pautada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele que estabelece a obrigatoriedade de certos setores manterem um serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor, né? E a lei, né, o Código de Defesa do Consumidor, é regulamentado pelo decreto, agora tem um novo decreto 11034, que está sendo conhecido como novo decreto do SAC, e também regulamentado também por uma portaria que está sendo ainda redigida pelo Senacom, né, pela Senacom, que é a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, está em consulta pública e deve, né, ser publicada nas próximas semanas. Esses novos diplomas legais, a nova legislação do SAC, traz novidades muito, muito interessantes para as pessoas com deficiência. Ela traz avanços tremendos nessa questão e mais. Na verdade, eu digo que essa legislação pode se tornar um marco em termos de como se faz atendimento a pessoas com deficiência, não só para essas empresas que precisam ter saques, mas para todo mundo. O que fala o decreto, basicamente, é o seguinte: ele diz que as pessoas com deficiência, né, falando de acessibilidade, elas devem ser atendidas dentro dos seus pressupostos. Então, né, o cego, nessas informações tem que estar em braille, o surdo, as informações têm que estar ou ser fornecidas em libras, ou para aqueles surdos que são alfabetizados e preferem, né, aí já tem a disponibilidade em português, e texto simples, para que, né, as questões da empresa devem ser apresentadas em texto simples, para que o maior número de pessoas consiga compreender o que está acontecendo, inclusive pessoas com deficiência intelectual. Então, ele dá né, o decreto e a portaria que regulamenta o decreto vão especificar, né, que tipo de recursos vão ser alocados para essas pessoas e para essas deficiências. Então, né, no caso do cego, como eu disse, libras. No caso do surdo, as mudanças são mais abrangentes. Por quê? Porque o decreto ele assume, né, de uma forma que nenhum outro diploma legal no Brasil já assumiu, que o surdo que fala Libras, o surdo que sabe Libras, que se comunica em Libras, deve ser atendido também em Libras. Eu estou gostando bastante desse movimento, porque isso vai impactar diretamente o meu negócio atual. Mas não é por isso que eu estou contente com essa movimentação toda, porque representa, de fato, um grande avanço. A acessibilidade digital, até muito pouco tempo atrás, para sites e no que você pensasse, era voltada para atender as demandas das pessoas com deficiência visual. Então, todo movimento em torno de acessibilidade digital dizia respeito à atenção a questões da deficiência visual. Então, no caso dos sites, navegação por teclado e, em grande medida, descrição das imagens existentes no site. Que onda vem acontecendo agora e esse nosso novo decreto e portaria vão ser os expoentes desse processo?
entender que a população surda também precisa de recursos específicos, e que esses recursos devem fazer parte do menu, ou seja, dos pré-requisitos de acessibilidade digital, né, que vem sendo discutidos, né, e divulgados para toda a sociedade. Então, isso é um super avanço. Eu sei, por experiência, né, eu implantei serviços similares na prefeitura e eles representaram uma mini revolução na vida da comunidade surda. Não sei se você tem dimensão, Ronald, Zaidan, né, os surdos eu chamo de párias linguísticos no seu próprio país. Eles não conseguem se comunicar com ninguém, porque ninguém, em lugar nenhum, se comunicam em Libras. Então, eles passam, né, à margem, muitas vezes, do que está acontecendo na sociedade. Inclusive, são muito inocentes, em grande medida, não sabendo, não conhecendo questões que, para nós que ouvimos, são banais. Então, isso representa um grande salto qualitativo para essa população, né? Como eu disse, eu já tinha observado isso na cidade de São Paulo em outras frentes, por exemplo, na área da saúde, né? Na área jurídica, mas principalmente na área da saúde, e que agora, com esse decreto, a gente, e com a portaria, nós vamos ver aí espalhados pelo Brasil, então, num processo de inclusão muito mais ampla dessa população. Cid, a comunicação com empresas públicas e privadas, ela é muitas vezes um aborrecimento para todo mundo, né? Às vezes você passa tempo demais tentando driblar a máquina, né? Convencê-la que você precisa falar com alguém que vai te ouvir ali ao vivo e tal. É um aborrecimento, além das esperas longas, etc. Nesse caso específico, é um avanço inegável, importantíssimo. Aliás, é simplesmente respeito à Constituição. Porque até agora, antes desse decreto, dessa portaria, a Constituição não estava sendo respeitada. Uma parte dos cidadãos estava sendo alijada de direitos básicos, né? Agora, nós temos também no Brasil uma prática, inclusive política ambiental, por exemplo, que tá bom, a lei agora é essa, só que é o seguinte, precisamos de um prazo, né? Precisamos de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, de adaptação, senão agora não tem jeito. E geralmente o prazo é concedido. No caso desse decreto, é imediato. Quando é que as pessoas saberão que já estarão sob o guarda-chuva da nova lei? Zaidan, como a portaria ainda não foi publicada, a gente não tem esse prazo ainda. Mas nós esperamos, existem, né, contribuições nossas e de outros players do mercado, no sentido de que isso começa a valer daqui a 6 meses. Mas a boa notícia é o seguinte, que boa parte das empresas, eu tenho falado com empresas e governos, né, órgãos públicos do Brasil inteiro, e a boa notícia é que eles estão, cada vez mais você tem nas empresas e nos órgãos públicos comitês de diversidade, de acessibilidade, né, e que estão discutindo já essas questões. As empresas que são diretamente impactadas pelo decreto, novo decreto do SAC, que são aqueles setores regulados, transportes, bancos, cartões de crédito, cartões de seguro-saúde e outras áreas, elas já estão se mexendo. Então, eu tenho falado com empresas aí, como eu disse, do Brasil inteiro, que já estão vendo como se adequam a essa nova realidade. Então, eu imagino que assim que a portaria sair, independentemente do prazo, essas empresas, as de vanguarda, né, principalmente, aquelas que têm no seu DNA o cumprimento da legislação brasileira, né, e o compliance a esse tipo de projeto com, né, um viés moral quase, elas já estão se preparando
e acredito que assim que sair a portaria, a gente já vai começar a ver esses atendimentos sendo feitos conforme preconiza nessa nova legislação. Então, estamos confiantes. Cid Torquato, queria marcar com o Cid aqui, porque com a volta do horário político, a gente está com os horários estouradíssimos aqui, mas em breve isso vai acabar. E a gente quer retomar esse tema, trazendo inclusive situações da vida real, mais situações da vida real, para a gente lidar com esse tema tão importante. Ô Cid, a gente volta a se falar, e antes do prazo, para a gente poder retomar esse tema, tá bom? Ótimo. Muito obrigado aí pelo espaço. Bom final de semana para vocês, Ronald Zaidan, e para todos Igualmente. que nos ouvem. Valeu, Cid. Abraço, Grande Cid. abraço. Cid Torquato, Obrigado, sempre obrigado. aqui na programação da Rádio Bandeirantes.